Boa noite. Concluindo essa primeira abordagem da sociedade do Rio de Janeiro da segunda metade do século XIX, em que a gente abrangeu especialmente o Segundo Império e o início da República, a abolição da escravatura ocorreu nesse período, a partir das obras de Machado de Assis e de Lima Barreto. Concluiremos então com o romance Clara dos Anjos, de Lima Barreto. Ele foi concluído em 1922, publicado póstumamente, o ano da morte de Lima Barreto, aos 41 anos, né? Faleceu cedo. E foi publicado póstumamente em 1948, como quase toda a obra de Lima Barreto, que não teve um reconhecimento em vida. Ele chegou a ser citado, por exemplo, de maneira muito elogiosa por Monteiro Lobato, mas na realidade havia muito preconceito contra, e ele era um crítico contundente, de maneira que ele não teve o sucesso de Machado de Assis. Então eu vou lhes contar a história de Cassie Jones, né, o Dom Juan da periferia. A influência, dizem que teve muita influência do primo Basílio, de Eça de Queiroz. Realmente ele tem momentos assim que, por exemplo, Eça descreve como ele arrumava as meinhas assim quando ele ia tentar conquistar a Luísa, né, o primo Basílio. E o Cassie Jones tem isso, mas são duas personagens completamente diferentes. O primo Basílio é refinado e o Cassie Jones ele é bem vulgar. A obra de Lima Barreto, mais uma vez eu disse, ela é um grande documento histórico e social da nossa sociedade, irregular com relação à linguagem, sabe? Em certos momentos ele atinge alturas, em outros momentos assim parece que ele se preocupa pouco com a forma estética, né? Mas de qualquer maneira, em especial para o carioca, sabe, ele abrange uma região muito extensa do Rio de Janeiro, diferente de Machado de Assis, que ficou mais restrito à corte. Então a formação dessa arquitetura particular do Rio de Janeiro, então isso para o carioca que tem uma relação afetiva com os locais assim, é uma obra indispensável. O carteiro Joaquim, né, ele nascido em Diamantina, fez muito sucesso tocando flauta na igreja da cidade dele e gostava de modinhas, né? A flauta já não era um instrumento mais assim, sabe, de muito status, sabe, já tinha perdido esse status. Ele também não quis assim ampliar os seus conhecimentos musicais, mas lhe ficou o gosto, né? Ele gostava de modinhas. Deixou Diamantina, teve lá um inglês, Sir John, da Real Academia Britânica, geólogo, estudando os minerais de Diamantina. Todo mundo achava que ele estava procurando diamantes. Ele se tornou pajem dele, e quando esse inglês foi ao Rio de Janeiro, ele pediu para que ele o acompanhasse e levasse a sua bagagem pedregosa ou pedregulhenta, né? E ele foi para o Rio de Janeiro, o inglês pagou a estadia e ele resolveu ficar por ali. Arrumou um emprego público de carteiro que lhe daria uma aposentadoria e se casou
A mãe faleceu em uma cidadezinha próxima de Adamantina. Ele herdou alguma coisa e conseguiu comprar uma casinha nos subúrbios do Rio de Janeiro, né? Coisa simples, era 2 quartos, assim, uma despensa e uma cozinha pequena, dando para o quintal, onde tinha laranjeira, mangueira e um tamarineiro, e se acomodou ali. A região, assim, a rua dele, quando chovia, ficava toda alagada, porque era no plano, mas era razoavelmente povoada, era um caminho para a central, e chamava atenção ali uma casa das antigas, assim, sabe, com pouco ornamento, teto acachapado, paredes baixas, com azulejos até a metade do pé direito, e com um monte de árvores avelhantadas ali que agora tinham sido alugadas pelos bíblias. Sir Quick, não sei das quantas, era um protestante desses que, a partir de um versículo da Bíblia, ele resolve espalhar a felicidade entre os homens e sempre arruma muitos prosélitos, tanto lá quanto aqui. E o povo não tem preconceito e na realidade o templo era bem concorrido, né? Lima Barreto, que conhecia bem a gente dele, diz que é característica, esse misticismo, não estou encontrando a palavra, sincretismo também não é essa, religioso, mas esse amálgama de religiões é característico do brasileiro. Ele diz que quando tem assim um problema de saúde sério, procura o espírita, ou às vezes quando tem alguma coisa, procura o feiticeiro, ou então, mas nunca deixa de batizar os filhos na Igreja Católica Apostólica Romana. O carteiro Joaquim, ele não era religioso, sabe? Embora a cidade dele fosse cheia de incenso e litanias, ele não era religioso. A mulher era, mas também quase não saía de casa. Então eles resolveram batizar a segunda filha deles, ou terceira ou quarta, que os outros morreram, era a filha única, a Clara, e ela foi batizada na Igreja Católica Apostólica Romana. A Clara quase não saía, a mãe assim queria protegê-la do mundo, mas não a ensinou para o mundo, né? Ela mal saía de casa, às vezes ia ao cinema acompanhada pela professora de costura e tinha de fato muito pouca vivência da vida. Aos domingos o carteiro Joaquim não acompanhava a filha para o cinema porque era o dia preferido dele, a ocupação preferida, que era o jogal com sempre os mesmos 2 amigos, o Marramac e o Lafões, jogar o solo dele. Estava ali armada a mesa, eles chegavam, não entravam no corpo da casa, atravessavam pelo corredor entre a casa vizinha até o tamarineiro no fundo. Estava armado o salão de jogo e no centro da mesa os cálices e assim bem pimpão, assim, contra todas as conveniências, uma garrafa de Paraty. Eles molhavam a palavra e ficavam jogando. De vez em quando Joaquim gritava lá para dentro: Clara, Ingrácia, o café. E elas falavam: peraí, sabe? Elas ficavam meio contrariadas porque o fogão de 2 bocas lá estava sendo preparado, ajantarado, e aí elas tinham que esquentar o café e isso atrasava o jantar. O Marramac é um
uma personagem importante, ele teve uma convivência, sabe? Não tinha muita educação, sabe? Uma educação refinada, mas ele, na mocidade, teve as suas veleidades por fazer poesia, essas coisas, e conviveu numa roda em que ele aprendeu alguma coisa de ouvido. E eles, além de poesia, falavam muito de política, então o Mahamak gostava muito de política. E estava dizendo ali que o seu clapinha não vale nada, não faz nada pelo operariado. Nas discussões políticas a gente já vê uma influência das ideias socialistas do começo do século XX, né? E o Lafões contraria, diz que, mas como ele fez isso, aquilo pro operariado? O Lafões não era um operário, era um português que trabalhava no sistema de canos e um bom funcionário. Ele subiu e conseguiu o generalato de chefe da guarda de canos. Quando tinha algum problema nas casas das famílias, ele ia lá e reparava. E estavam ali nesse ambiente discutindo política, mas por sorte a Clara chegou e dizendo que o ajarantado estava pronto. Aí brincaram com ela, o Mahamak era padrinho dela, disse para ele, você quando casa, ela fez um trejeito faceiro, para com isso, sabe? E aí com o Lafões falou assim, olha, aproveitando, Joaquim, eu queria dizer que vai ser aniversário da Clara, eu queria trazer aqui um violeiro, sabe, que canta modinhas, o seu Cassi. Quando ele falou isso, o Mahamak ficou contrariado. Cassi, essa pessoa eu não deixava entrar na minha casa de jeito nenhum, isso não é pessoa que entra em casa de família, sabe? Aí perguntado por quê, ele falou, já eu falo por quê. E a Clara se retirou, cabecinha dela pensando assim, cheia de uma curiosidade malsã, quem seria esse Cassi, mas por que falam assim tão mal dele? Cassi Jones. Esse Jones a gente não sabe onde é que ele foi arrumar, sabe? A mãe, que tinha umas pretensões assim de fidalguia, dizia que teve um avô que foi cônsul da Inglaterra no sul, tudo, e ele acrescentou o nome dele, Cassi Jones. Era de aparência vulgar, não tinha nada, também quase um ignorante, mas se apurava conseguia dar um jeito e se vestir com um alfaiate lá da Central, conforme a moda da Rua do Ouvidor, o cabelo cheio de pastinha, né, separado, dividido bem no meio, sapatos assim, todos escolhidos assim, de maneira que no subúrbio ele chamava atenção. E parece que se utilizava bem do violão, dos galanteios quando cantava, porque ele já tinha por aí pelo menos uns 10 defloramentos e muito maior número de mulheres casadas. Na época isso parava na polícia, sabe? Mas acontece que cada vez que parava na polícia, assim, ou por causa da mãe, do pai, de um parente, de um tutor da menina, e o acusavam ou queriam que se casasse com ela, ele recorria à mãe, sabe? E aí o pai que ficava contrariado com esse procedimento do Cassi, acabava aceitando e no final das contas arrumavam um advogado, acabavam injuriando a mulher que ele tinha tido um relacionamento, e ele sempre se livrava.
Teve uma vez assim que a coisa foi mais trágica. Era uma mulher simples, quase sempre era assim, costureira, lavadeira, pessoas assim que não tinham uma família que lhe amparasse onde ele mais atacava, né? E teve uma que ela era uma pessoa bem simples, órfã, a mãe cuidava, a Inês, e tinha aulas de música com uma das irmãs do Cassi. As irmãs, assim, elas tinham feito uma escola de música lá que era um trampolim, né, para você conseguir um grande casamento, tudo isso, e dava aula para ela, e o Cassi começou a se aproximar dela enquanto dava aula. A irmã falou: olha, se você aparecer na sala eu vou contar pro meu pai. Ele tinha medo que o pai colocasse ele na rua, mas começou a cercar essa Inês por fora, até que deu certo. A Inês ficou grávida. A mãe da Inês foi falar com a mãe do Cassi e ela falou: mas o que a senhora quer que eu faça? Que ele case com ela? Sabe? Para ela era uma injúria que ele casasse assim com uma moça de cor ou com uma moça simples, e quase despachou, e essa mulher acabou se suicidando, tomando Lizol. Isso deu nos jornais, tudo. Então o pai de Cassi quis colocar o Cassi na rua, mas aí a mãe interveio e o pai apenas fez com que ele morasse num porão e não entrasse no corpo da casa. Ali ele criava os galos de briga dele, né? Eram os negócios dele, que ele não parava num serviço, não tinha capacidade para fazer um trabalho continuado. E com os galos de briga que ele cuidava, assim, até a gente estranhava a afeição com que ele cuidava dos galos de briga dele, ele ganhava um pouco do que ele perdia no jogo para comprar as roupinhas catitas dele. Então é isso, é interessante, é muito triste o Lima Barreto. Eu já falei que ele diz assim que a vida ela é muito mais rica de aspectos tristes do que de aspectos felizes, e que a tristeza ela varia muito mais na vida do que a alegria, e como que dá o próprio movimento da vida. Esse livro escrito no ano do nascimento, em muitos momentos parece que ele já está assim de boa com a sua condição, sabe? Resignado, e inclusive ele aborda a bebida. Ele era um alcoólatra, né, nessa época, assim quase como com naturalidade, quase como uma necessidade. Há duas personagens que são alcoólatras, sabe? Um antigo poeta, o Leonardo Flores, e um dentista, o Menezes, em que ele aborda realmente, assim, de uma maneira muito bem descrita, de quem conhece o assunto, a realidade do alcoolismo. Então ocorre a festa de aniversário da Clara. O Cassi está presente, ele faz uns meneios, assim, fecha os olhos e acaba impressionando a Clara. Uma festa muito concorrida, mas quase tudo senhoras, assim. A Clara mesmo tinha poucas amizades, e ali o Mahamak, que é esse padrinho dela, que foi um ex-poeta, que teve algum convívio, mas tinha algum idealismo na mocidade, acabou sofrendo 2 derrames e ficou quase inutilizado. Conseguiu um emprego público em que não fazia nada, mas ele tinha uma dignidade, e ele desde o momento tenta prevenir o carteiro Joaquim, a dona Ingrácia e a Clara, porque ele já conhecia o Cassi Jones. O Cassi Jones, ele não tinha afeição por ninguém, né? Ele tinha uma turminha de amigos, quase todos da mesma laia dele, mas que na realidade ele pouco se importava, porque ele não era capaz de afeição nem de amizade.
E vivia assim, sabe? E assim transcorre a história. Há um propósito moralista na obra de Lima Barreto, sabe? Ele tenta fazer uma defesa das mulheres assim suburbanas que ele conviveu, de como estão expostas, sabe, de como, e na realidade isso era ainda mais grave porque desgraçava a vida da mulher e quase sempre ela acabava na prostituição, né? Então ele tem muito envolvimento, sabe, um envolvimento pessoal. Parece que ele fala pela boca de suas personagens. A gente até imagina que ele teve algumas experiências, ou com alguém da família, ou alguma mulher que ele gostava, que teve esse destino. E acaba que com muita insistência, o Mahamak tenta intervir, sabe? Ele era uma pessoa assim, sabe? Na realidade ele era um valentão só da boca para fora, sabe? Tinha uma mulher que ele começou a perseguir no bonde e que ele ia todo dia lá ver essa pessoa, e um dia ela apareceu com um homem lá ao lado dela que parecia ser irmão ou namorado. Ele não se intimidava porque a maioria das pessoas, dos familiares, era fraco, tinha algum medo, e ele ficou encarando a mulher e saiu dali. O cara se despediu dele e falou: olha, o senhor é o Cassie Jones? Ele falou assim: sim, olha, eu ouvi muito falar do senhor, sabe, fala muito bem, etc. E eu gostaria de conversar com você. Ele vai meio ressabiado, olha a pessoa assim, o cara não é muito forte, tudo, mas ele tá sem a navalha dele ali, porque tinha acabado de acontecer um problema na justiça, tudo. E a pessoa vai e fala: olha, você sabe quem é aquela mulher? Toma um vermute na confeitaria, você sabe quem que é aquela mulher que estava no trem? Ele fala: não. Ele fala assim: é minha irmã. O Cassie Jones fala: não sabia. O outro fala: não poderia saber, eu acordo cedo, vou trabalhar todo dia, sabe? E eu apenas te peço que pare de cercá-la. E tiram um maravilhoso Smith, não sei das quantas, não entendo de arma, na época devia ser um revólver americano, e o Cassie Jones sai dali com o rabo entre as pernas, assim, encontra a turminha de amigos dele e fala: não, ele queria, era que ele está querendo um cavalo para vender e queria que eu arrumasse para ele, que ele me daria uma comissão. Então, assim era o Cassie Jones. E o Mahamak era quase um aleijado, né? Semi-paralítico, tudo isso, mas muito idealista, começa a oferecer muita dificuldade para a empresa dele, que era conquistar a Clara. E então ele reúne com os amigos e fala: olha, esse aí já... Os amigos pegam numa noite, acabam com ele a paulada, sabe? Um crime que chama muita atenção, né? Porque o cara, né, não fazia mal para ninguém. O que podia fazer? Um semi-paralítico, tudo isso. A Clara, que já tinha escrito, eles conquistavam muito através da carta, né? A carta, assim como hoje a internet, era o meio. O português dele era péssimo, tudo, mas ele sabia mentir, se dizia apaixonado, que estava sofrendo pelas mulheres. Então era assim que ele conquistava. A Clara fica com medo, tudo, e fica em dúvida se foi ele que matou o Mahamak, ninguém soube, tudo isso. Mas ele continua o cerco e acaba que conquista. Ela engravida, né, e aí ele desaparece, né? E quando ela engravida
a mãe vai falar com a mãe do Cassi, sabe? E elas são quase enxotadas, sabe? Ele usa, assim, sabe, nesse propósito dele, porque é um livro que tem uma intenção mesmo, é moralista. Ele usa a figura de uma alemã que morava aqui, a costureira de Clare, que era uma mulher muito firme e capaz de lidar, sabe, com essa gente, assim, com os homens. Ele utiliza ela como modelo e tenta dar e a educação, tudo isso, mas a Clara é enxotada com a mãe e sai dali dizendo: mamãe, a gente não é nada nessa vida.